Bom dia a todos que vêm até a nossa casa, Centro Espírita Vovô Nestor. Bem, bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela internet, onde a gente faz a transmissão dessa palestra ao vivo, né? Todos os domingos às 10 horas. E para nós é uma grande alegria a gente se reunir todos os domingos de manhã para poder refletir sobre um tema à luz da doutrina espírita. E antes da gente iniciar a palestra dessa manhã, vou dar os recadinhos, né? Concentre sobre os trabalhos que a gente faz aqui na casa, né? O Centro Espírita Vovô Nestor, ele faz parte da Casa da Criança Vovô Nestor, que é uma creche, que em parceria com a Prefeitura de Campinas, faz todo o trabalho educacional, né, de alimentação para mais de 400 crianças, né? E nós temos aí o braço, no ser religioso, né, que é o centro que a gente também tem aqui na casa, né, o Centro Espírita, e a gente faz os trabalhos todos os domingos de manhã, às 9 horas, de evangelização infantil para as crianças e jovens, né? Também às 9 horas no domingo a gente tem a assistência espírita cristã, onde já os adultos a gente se reúne, né? Reflete sobre um trecho do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, recebemos os nossos passos, fazemos nossas vibrações. E também às 9 horas a gente tem o curso de iniciação ao Espiritismo, que acontece em outra sala, né? Então, quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina, pode estar vindo aqui na casa, né? O curso é gratuito, como todos os trabalhos que a gente faz, para ter mais informações, né, e começar essa caminhada com a gente. E quem não pode vir no domingo, a gente também tem os trabalhos de assistência espírita cristã às terças-feiras, às 19 horas, com preleção de passes, e às quartas-feiras também o curso de iniciação às 20 horas. Então é isso, dados os recadinhos, né, todos convidados, vamos fazer a nossa prece para a gente poder iniciar a palestra. Vamos buscando nos ligar aos nossos amigos espirituais, que sempre estão ao nosso lado, nos amparando, os espíritos amigos, familiares, nosso anjo guardião, que nos ampara em todas as necessidades, que nos tomou sob sua proteção, sua responsabilidade, neste novo momento da nossa reencarnação, e nos inspira sempre a prática do bem, do amor, a vencermos as nossas próprias dificuldades íntimas, com paciência, com esforço, perseverança. Esse amigo está junto de nós nesse momento, nos amparando, como sempre, para que possamos refletir, para que possamos abrir a nossa mente a novos aprendizados em torno do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, que nos amplifica e nos esclarece sobre tantos temas, principalmente quanto à necessidade de sermos caridosos, humildes, para encontrarmos e construirmos a paz e a felicidade em nosso próprio ser. Nos ligamos também ao nosso Mestre Jesus, guia e modelo da humanidade, que nos veio há 2000 anos, encarnado entre nós, para nos ensinar sobre o amor, o perdão, as virtudes maiores que nos levam a construir o reino de Deus dentro de nós mesmos. E junto com ele, agradecemos a Deus, nosso Pai, Criador, que nos fez espíritos, pelo dom da vida, pela oportunidade que nos dá de aprendizado, de crescimento, de evolução espiritual. E agradecemos por tudo que Ele nos concede. Assim, vamos iniciando essa manhã a palestra e damos graças a Deus. Que assim seja. Então, eu vou convidar agora a nossa companheira Márcia, que vai nos fazer a palestra sobre o tema Reencarnação à luz da doutrina espírita. Por favor, Márcia. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo, podendo estar conversando um pouquinho com vocês sobre um tema tão importante, né, que é a reencarnação.
mas a reencarnação à luz da doutrina espírita, né? Nós vamos ver que em muitas outras religiões ou filosofias, né, já há muito tempo na história da humanidade, na Grécia, no Egito, na Índia, né, o brahmanismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, já muitas outras religiões já falavam sobre a possibilidade da reencarnação, não é? E a doutrina espírita vem nos trazer de forma magnífica, né, um entendimento completo dessa lei tão importante, né, que rege as nossas vidas como espírito. Então, do ponto de vista das religiões chamadas religiões cristãs, né, nós tivemos um momento em que houve uma mudança histórica bastante importante, né? A partir do Concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, houve lá uma reunião de algumas pessoas que decidiram, né, que não ia se falar em reencarnação. Então, na verdade, essa é uma decisão dos homens, né? Não uma decisão dos espíritos, né? Não o ensinamento do Cristo, né? Na verdade, foi uma decisão estratégica, político-religiosa na época, e que acabou refletindo em toda a história da humanidade cristã, das religiões cristãs que vieram após esse concílio, né? Mas Jesus, em muitas passagens do Evangelho, como a gente vê em capítulos de Mateus, em capítulos de Marcos, em capítulos de João, Jesus, em muitas passagens, falou sobre reencarnação, né? E naquelas duas passagens clássicas mais importantes, que é a conversa dele com Nicodemos, né? E também quando ele fala que João Batista, que Elias veio e que não viu que, na verdade, João Batista é a encarnação de Elias, né? Em outras passagens também, a gente vê já essa informação, vamos dizer, né, trazida de forma não tão explícita para quem não quer ver, que tenha olhos de ver, né, sobre a questão da reencarnação, mas nas doutrinas, né, nas religiões cristãs que vieram, né, a Igreja Católica e todas as outras igrejas que se desmembraram, né, o protestantismo, outras vertentes evangélicas, né, essa questão da reencarnação, ela passou a ser um tabu. Não se fala nisso, não se pode falar nisso, não se deve acreditar nisso, né? E é assim até hoje. Mas, seguindo aqui, né, no nosso objetivo, que é entender um pouquinho melhor como que se dá essa lei da reencarnação a partir do ensinamento dos espíritos, né, da codificação de Kardec, vamos começar olhando a questão 132 do Livro dos Espíritos, que diz qual é o objetivo da gente encarnar. Eu encarno, né? Desencarno e reencarno, né? Esse é o processo natural, né? Da progressão do espírito. E aí, os espíritos respondem a Kardec. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, por que a gente tem que passar esse processo de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar? Né? A gente vai ver ao longo aí da nossa conversa que esse é o processo que Deus assim quer, né? De que seja dessa forma que a gente possa passar por todas essas diferentes experiências para que possamos um dia atingir a perfeição, né? Para uns pode ser expiação, para outros pode ser missão, e a gente vai ver melhor isso mais para frente. Então, os espíritos ainda dizem, mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, e nisso é o que está a expiação. Outro fim da encarnação é de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, né?
concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aqui a gente tem uma questão muito importante, não é? Que o livro dos Espíritos, que os Espíritos nos trazem como informação. Quando eu penso na minha evolução, eu estou trazendo o concurso da evolução de todos, não é? Então, essa é a função dos benfeitores, né? Benfeitores como Emmanuel, como Bezerra de Menezes, como muitos outros, eles estão aqui trabalhando para o seu próprio desenvolvimento, nos auxiliando. Então, é isso que está colocado nessa resposta dessa questão, no Livro dos Espíritos. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa no nosso progresso e a gente trabalha no nosso progresso, a gente passa a ser co-criador, a gente passa a ser um elemento atuante no universo, nos universos de Deus, em todos os mundos de Deus, auxiliando Deus na progressão, no progresso desses universos que ele criou. Eu acho essa ideia absolutamente magnífica, não é? Porque ele traz para a gente uma ideia de ação, não é? Eu não estou progredindo de forma passiva, passando pelas vidas e sendo regido pelas leis de Deus de forma passiva. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer uma vida ativa, onde a gente se preocupe com o nosso progresso, né? E possa, ao mesmo tempo, estar atuando de forma ativa e oferecendo para ele, condições para que os irmãos em volta, não é? A vida em volta, por onde nós estamos, e não importa onde a gente seja, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na casa espírita, na cidade, no país ou no mundo, aonde a gente está encarnado, ele espera que a gente tenha essa vida ativa, contribuindo para o progresso de todos, E os outros contribuindo para o meu progresso também. Então, eu acho que essa ideia, assim, maravilhosa, Mas, para isso, a gente vai ter encarnações sucessivas muito numerosas, porque o progresso do espírito a gente pode considerar de praticamente infinito. Nossa vida é infinita, então, mesmo os espíritos crísticos, mesmo Cristo, a gente acredita e sabe, que ainda hoje ele também continua progredindo dentro do grau que ele já está. Estamos aqui continuando no Livro dos Espíritos ainda. Na questão 171, eles voltam a dizer, todos os espíritos temem a perfeição, e Deus dá a eles os meios de alcançá-la através das provações da vida corporal. Sua justiça, a justiça de Deus, lhes concede realizar novas existências, porque o que eles não puderam realizar numa vida, eles vão ter condições de realizar na próxima. E essa é a beleza da justiça de Deus. Não é nem céu, nem inferno, nem purgatório, nem limbo no meio do caminho, Tudo que a gente realiza, a gente vai colher, e o que a gente não realizou, a gente vai ter uma outra oportunidade de realizar, e aquilo que a gente já realizou de forma um pouco inadequada, vamos dizer assim, a gente vai ter uma nova chance de remediar essa situação nas nossas convivências com esses espíritos que, eventualmente, a gente tenha feito mal para eles, tenha tido atitudes equivocadas com eles, e a gente vai poder remediar com eles, como eles também vão ter oportunidade de, eventualmente, remediar com a gente questões que eles tenham feito, em outras vidas. Então, a doutrina da reencarnação consiste em admitir para os espíritos muitas existências sucessivas, e é a única. A afirmação dos Espíritos no Livro dos Espíritos é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens.
né? A gente acaba com essa ideia de céu e inferno, de penas eternas, não é? Que muitas religiões cristãs nos trazem, né? Foi bonzinho, vai para o céu, foi mal, vai para o inferno, e vai para o inferno para a eternidade. Nunca mais vai poder sair de lá. Puxa, eu posso me redimir? Eu errei sem querer, eu errei sem saber, e eu não posso me redimir do meu erro, não é? Isso é o que as outras religiões preveem, né? E a gente observa nessa grandiosidade dessa lei de justiça de Deus, que não, tudo bem, você errou, você vai ter outra oportunidade, sempre novas oportunidades de fazer melhor. Isso é, assim, absolutamente magnífico, né? E aí, entre as questões 172 e 196 do Livro dos Espíritos, né, outras informações importantes são trazidas por eles. Reencarnamos em diferentes mundos, né? Os benfeitores afirmam que muitos de nós viemos de Sírios para Capela, não demos conta, e de Capela para a Terra, mais uma vez, para ver se a gente dava conta, né? Porque os mundos vão progredindo, passam por momentos de transição, de provas e expiações para mundos de regeneração, como é o momento que nós estamos passando agora, e quando lá estivemos nesses mundos, no momento em que houve essa mudança para os mundos de regeneração, onde havia uma expectativa que nós estivéssemos num grau de moralidade mais adequado para que pudéssemos permanecer nesses mundos, nós não demos conta. Estávamos de forma ainda do nosso progresso moral inferior ao desejado, ao esperado para aqueles mundos, né? Por isso, fomos para a Capela, de Capela viemos para a Terra. E agora, nós estamos aí, nesse momento importante, novamente, né, de preencher o questionário, dar um tiquezinho lá no questionário, deu conta, não deu conta, e o que vai acontecer com a gente agora, nesse momento de transição, né, e esse trabalho que a gente vem procurando realizar, né, esse trabalho de autoaperfeiçoamento, de autoconhecimento, de mudança nas ideias, de mudanças nos nossos padrões de pensamento, para que a gente possa, nesse momento agora, definitivamente, e é isso que o Cristo espera de nós, que possamos nos encaixar nessa trilha, né, de progresso, nessa trilha de perfeição, para que a gente possa receber o carimbo no passaporte de voltar à Terra, né, no momento em que ela for um mundo de regeneração, onde o bem vai se sobrepor sobre o mal. O mal ainda existirá, mas existirá muito mais bem sobre mal, né? E a gente fica pensando, né, com vontade, em poder vivenciar uma vida como essa, né? Então, à medida que o espírito... outra questão importante, os espíritos podem se conservar estacionários, mas eles nunca retrocedem. Então, eu posso passar uma encarnação meio na rede, sem produzir quase nada, né, que a gente brinca, né, ficou lá balançando na rede o tempo todo, né, cochilando, sem ter tido uma vida ativa, né, de produção de questões importantes, né, mas tudo bem. Perdi, que a gente brinca, né, entre aspas, eu perdi a encarnação, a gente nunca perde a encarnação, né, que a gente sempre aprende com ela, né, mas a gente pode considerar que foi uma encarnação talvez estacionária, eu podia ter produzido mais do que eu fiz, né? À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Isso é uma questão interessante também, né? Esse corpo que a gente tem hoje, ele está de acordo com o nível de materialidade, né, do fluido material em que nós estamos imersos aqui na Terra. Outros mundos mais elevados, essa materialidade ela é mais sutil e os nossos corpos também serão mais sutis, né? Para quem se interessa no assunto, na Revista Espírita, agora não vou me lembrar exatamente o número, existe lá uma entrevista de Kardec com um espírito morador de Júpiter. Júpiter é um planeta que está acima de nós em termos de progressão moral, obviamente,
material, né? Então, os corpos lá são mais fluídicos, né? E ele conta em detalhes como são as casas, como são os corpos, como são os animais. Os animais têm corpos muito mais próximos do homem, porque os animais também lá evoluíram. É uma entrevista bastante interessante, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa vida em mundos mais superiores ao nosso. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar um humilde obreiro e vice-versa, visto que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa de sua elevação moral. Veja Herodes como rei e Jesus como carpinteiro. Então, aqui, né, os espíritos estão mostrando que a gente vai atuando e vai recebendo como provas, né, aquilo que a gente precisa. Claro, no caso do Cristo não foi prova, foi absolutamente missão e vontade própria, né? Mas a gente vai recebendo, vai trabalhando os nossos projetos reencarnatórios com os nossos benfeitores. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, um exemplo como que isso funciona. E após a morte do corpo, né, a alma então retorna ao mundo espiritual, conservando a sua individualidade, né? E essa individualidade é comprovada pelo perispírito, né, que é vamos dizer, um envoltório do espírito, uma capa do envoltório do espírito, onde todas as nossas informações, todas as nossas experiências estão registradas no perispírito. E é esse perispírito que vai se amoldando de acordo com o nível do planeta. Ele vai se tornando mais material ou menos material, de acordo com o nível de evolução do planeta, tá? Ali também seguindo as perguntas do Livro dos Espíritos, de 149 a 153. E aí eu trouxe aqui uma paradinha com algumas sugestões de leitura, né? Para quem quiser estar gostando do assunto, vai lá ler mais um pouquinho, né? Além dos capítulos do Livro dos Espíritos, que são muitos capítulos que estão ligados a essas informações, a gente tem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala muito sobre a questão da pluralidade das existências, né? Os próprios capítulos que falam sobre reencarnação também, a gente tem bastante coisa no Evangelho também, que nos ajuda a entender esse processo. Fora de Kardec, a gente tem uma vasta literatura de Leon Denis, que é um benfeitor, não é? Já era encarnado, né? Já um grande benfeitor que deu continuidade ao trabalho de Kardec. E ele se dedicou na sua obra, principalmente, a tentar mostrar para as pessoas, provar por A mais B para as pessoas que a reencarnação existe, tá? Então, ele tem uma série de livros, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é um livro que todo mundo precisava ler, magnífico. O Além e a Sobrevivência da Alma, o Porquê da Vida, Depois da Morte. Então, tem muitos livros em que ele se dedicou a falar sobre o assunto. No Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele dedica 5 capítulos específicos para mostrar, do ponto de vista científico da época, que foi final, né, dos anos de 1800, início de 1900, o que existia do ponto de vista científico, para tentar materialmente comprovar para as pessoas a questão da reencarnação, né? Como é tão importante esse assunto para que a gente possa compreender a grandeza da obra de Deus e nos encaixarmos de forma mais completa nessa obra. Seguindo, agora a gente vai ver algumas informações de André Luiz. André Luiz também se dedicou muito na sua obra, em vários livros, a falar sobre reencarnação, né? E aqui no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro também muito importante, que vale a pena a leitura e o estudo dele, no capítulo Alma e Reencarnação.
Então, a gente vai falar um pouquinho de reencarnação a partir do prisma da desencarnação, né? Então, depois da morte, né, da morte física, a alma passa por um minucioso processo de purgação, né? Ele exterioriza a dor do arrependimento, né, de ter visto lá, fiz o meu checklist do meu projeto reencarnatório, eu era para fazer isso, 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 e não cumpri, olhe lá, fiz isso aqui, fiz pela metade, e provoquei, além disso, ainda acabei provocando dores aos outros, né? Fiz muitas questões muito graves, equivocadas. Então, no primeiro momento, o espírito, ele entra em contato com o que ele realizou e deveria ter realizado, e não cumpriu, né? E aí, no primeiro momento, ele vem com esse exame de consciência. Geralmente, esse exame de consciência traz mesmo uma dor, mas tem que trazer um arrependimento. Não é a dor pela dor, um sentimento de culpa, mas é um trabalho, uma ação para a remissão ou a redenção, né? Para que ele possa trabalhar aquilo que ele não conseguiu. Então, ele, como eu falei antes, ele ajusta com os benfeitores esse projeto reencarnatório, né? E aí, na próxima vida, ele vai passar por moléstias, por vários problemas, vai assumir questões no corpo ou assumir compromissos de atitude para que ele possa se redimir do que foi realizado. Então, nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual e muitas vezes nutridas pelas formas de pensamentos em torturado desequilíbrio, classificáveis por larvas mentais, de extremo poder convulsivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração com que se articulam quando não obedecem às ideias infelizes longamente recapituladas no tempo. André Luiz é muitas vezes uma literatura difícil, né? E é um estudo que é muito difícil a gente fazer sozinho. A gente precisa realmente fazer um estudo em grupo, para que a gente possa se aprofundar nessas questões todas, né? Mas essas formas, pensamentos, são aquelas questões que ficam impregnadas no espírito, no seu perispírito. E ele, então, reproduz ou exterioriza essas questões numa próxima vida, né? Uma doença, a falta de um membro, né? Alguma dificuldade, uma deficiência mental, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, muitas formas diferentes podem levar o espírito a exteriorizar essas questões trazidas não só da última vida, mas que vem se acumulando de vidas anteriores. Ainda nesse capítulo, né, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação, né? E ele fica muito chateado, né, com o sofrimento, se aquele foi responsável pelos outros, acusa-se e muitas vezes ele fica com a incapacidade de se perdoar. Isso é uma questão muito importante, né? A gente tem que começar a trabalhar o perdão já nessa vida. Eu tenho que começar a trabalhar o auto-perdão, né, do que eu fiz, na forma como eu fiz, puxa, eu podia ter feito diferente, mas naquela hora eu já não sabia disso, mas hoje, com a consciência que eu tenho, eu vejo que eu podia fazer diferente. Né? Então, eu olho para as experiências anteriores, mesmo que dessa vida, porque das outras a gente tem o esquecimento e a gente não sabe, eu tenho que olhar para as experiências dessa vida já com esse sentimento de fraternidade comigo mesmo, diante dos meus erros. Porque se Deus, que é um Pai zeloso, né, de amor perfeito, Ele não fica apontando o dedinho para a gente, né, para dizer, você fez tal coisa, né? O que nos leva para esses processos reencarnatórios e passar por essas expiações, né, essas dificuldades na vida seguinte,
é a nossa própria consciência. É a gente que analisa o que fez, né, e pede para se redimir na encarnação seguinte do que entendeu o que fez. A gente pode falhar na encarnação seguinte também. Provavelmente é isso que a gente vem fazendo nas últimas encarnações, né? A gente acredita que estamos aqui hoje, né, interessados em saber sobre reencarnação, né, estamos procurando a doutrina espírita como uma forma de nos ajudar nesse processo de evolução, de progressão. Isso já é um grande passo de consciência do espírito, né? A gente tem certeza disso. Então, que a gente possa aproveitar, né, ao máximo essas questões. Ainda nesse capítulo, né, André Luiz nos avisa, né, nos informa de que existem reencarnações especiais, né? Então, eu tenho algumas reencarnações que são reencarnações compulsórias, né? E outras são encarnações missionárias, né? Encarnações missionárias, por exemplo, Francisco de Assis, né? Ou então outras encarnações que são compulsórias, né? Então são aqueles espíritos que se mantêm contra Deus, aqueles espíritos que se mantêm contundentes no mal, né? Não conseguem enxergar a Deus, não conseguem aceitar a vida como ela é, né? Ficam brigando, se degladiando com essas questões do ponto de vista da consciência. Muitas vezes esses espíritos, está descrito lá no livro dos espíritos, eles chegam lá no mundo espiritual e às vezes imediatamente recebem uma encarnação compulsória, tá? E aí André Luiz nos adverte: se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo das leis de Deus, né? Que a gente possa sempre se conscientizar ao máximo disso. E aí, como eu falei, a gente tem espíritos, as particularidades da reencarnação, né? Eu tenho os espíritos superiores, os espíritos inferiores e os espíritos medianos, que aí eu tenho tanto do ponto de vista do que eles vão vir fazer, dependendo dessa categoria, né? Ou o tipo de mundo a que eles vão se ligar, de acordo com essa categoria. Nós estamos aqui nessa classe de milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis, tem coisinha boa lá na nossa prancheta, que a gente já acertou, mas dívidas numerosas, esse aqui é o problema, né? Cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão, né? Não só com os nossos benfeitores que nos ajudam, né? Mas também da nossa consciência na nossa vida. E aí, o corpo, então, como eu falei, né? Ele tá diretamente relacionado com o projeto reencarnatório. Como eu disse, eu posso, então, vir com a falta de um membro, com uma dificuldade física importante, intelectual, ou pode aparecer uma doença mais à frente na minha vida, como uma forma de me trazer para uma consciência, para um autoconhecimento, né? Isso que André chama de restringimento do corpo espiritual. E aí, no livro Nosso Lar também, que é um clássico, né? Vamos ter agora também o lançamento no cinema do Nosso Lar 2, e para quem não assistiu o Nosso Lar 1, tem que ver, é maravilhoso. A gente tem descrito por André Luiz, né, que existem vários departamentos aqui, né, que são designados nessa forma, não está muito claro, mas a gente tem o Ministério da Regeneração, tem a área hospitalar, o campo da música, né?
o campo de esclarecimento, da comunicação, e a gente tem o Ministério da Regeneração, tá? Então, esse é o ministério que vai nos auxiliar no momento que a gente for reencarnar. A gente passa por lá, por análises, por uma série de coisas, e a gente vai organizar o nosso espírito para o processo reencarnatório. E aqui eu retirei do capítulo 47 um trecho de um diálogo do ministro que está lá nesse Ministério da Regeneração, com o espírito que vai reencarnar, que é a mãe de André Luiz, né? E ela reencarna porque ela já está em patamares acima de André Luiz e muito acima do marido dela na última encarnação. E ela vai reencarnar para tentar trazer esse marido para a progressão, né? Então, o ministro diz, é uma glória seguir para o mundo, né? Reencarnar nas suas condições, né? Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor. Então, veja, né? Ele está dizendo, olha só, todas as horas de trabalho aqui no mundo espiritual vão contar para você agora nessa sua nova encarnação, né? E aí ela diz, devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância, de grande importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante, né? A gente não perde esses laços, né? É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como um exílio amarguroso, né? Então as pessoas falam, vou reencarnar só para sofrer, não é? Não é só para sofrer, né? É para evoluir. E aí ele continua dizendo, toda luz que acendemos de fato na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Então, ele convida ela, né, a lembrar de que todo o bem que ela vai realizar nessa próxima encarnação vai se manter refletindo para a eternidade, né? Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria amar o inimigo para que nos torturasse. Olha que frase importante, né? Ele está falando dos processos aqui obsessivos. É abrir as portas, não é? Para que aqueles que querem nos ver mal, né? Ou querem nos utilizar para o mal, tenham portas abertas. É disso que ele está falando, né? E ele está querendo dizer, cuidado com as ideias, cuidado com o pensamento, né, para que você não seja surpreendido. É justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. E aí ele lembra que a gente, quando encarna, nós não estamos sozinhos. A gente está com uma equipe de benfeitores, né? Não importa quem sejamos nós. Né? Todos nós temos o nosso anjo protetor, né? O nosso espírito protetor, fora outros espíritos que gostam da gente e que estão nos acompanhando e nos dando aquela força nesta encarnação. Um outro livro de André Luiz, Missionários da Luz, ele também fala sobre o processo de reencarnação desse personagem, né, de Segismundo. Ele vai reencarnar como filho de Raquel e Adelino, que já estão encarnados, um casal, e eles foram mortos por esse espírito na outra vida, e ele vem agora, então, como filho deles para se redimir. Então, vou passar. E aí, essas imagens, elas são feitas por um grupo que trabalha com imagens, né? Eles têm algumas obras espíritas que são todas convertidas em imagem para poder ajudar
no processo educacional, né? E aí, então, esse é o momento, né, que Segismundo está no mundo espiritual, conversando com aqueles benfeitores que estão o acompanhando, né, e estão acertando os detalhes da sua reencarnação. Ele fez um bom trabalho no mundo espiritual, mas ele pede para reencarnar, porque ele ainda sente dentro dele essa vontade de se redimir com esses dois espíritos, que vão ser seu pai e sua mãe, né, do fato de ter assassinado esses espíritos em outra vida. E aí, antes dele encarnar, essa equipe espiritual acerta uma reunião entre o espírito encarnado do pai, ele e a equipe espiritual. E ele pede perdão no mundo espiritual ainda, né? Esse espírito do pai está encarnado em desdobramento, ele pede o perdão ao pai, né? Que vai receber como filho, né? Aquele a quem ele maltratou. E aí vai aparecendo, então, todo um processo que vai sendo articulado, né? Para que haja a encarnação, então, desse espírito. Tá ali o casal, a família, né? Os benfeitores conversando, e aí ele começa a entrar num processo de sono, né? Um processo de repouso, vai para a câmara de repouso, que é descrita lá no vosso lar também, né? Ele vai para essa câmara de repouso para redução perispiritual, não espiritual, perispiritual. Para que depois ele está no processo de redução, perdendo a lucidez, e aí a equipe espiritual visita os pais, né, principalmente a mãe, ajustando o útero materno para receber esse espírito, e coloca, então, faz a ligação do espírito a essa mãe. Tá? É muito bonito. E aí, um dos benfeitores diz o seguinte: os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo dois processos absolutamente iguais. Tá? Voltemos, então, no livro dos Espíritos, né? Quando eles falam sobre a perturbação espírita. O conhecimento da doutrina espírita exerce grande benéfica influência no sentido de recuperação do equilíbrio psíquico após a desencarnação. Porém, não há nada como a prática do bem durante a vida e a consciência pura para nos dar a possibilidade de que, quando a gente retornar, esse processo de retorno possa ser o mais leve possível, o mais fácil possível de adaptação no mundo espiritual. E aí, para encerrar, nós vamos ver algumas passagens do livro O Além e a Sobrevivência do Ser, de Leon Denis. E aí eu vou ler, porque realmente Leon Denis é muito poético, né? Muito bonito, e vale a pena a gente se deliciar com as lindas palavras dele, né? Então ele diz: a alma humana, por muito inferior que seja, possui já em estado latente, já dentro de si, desde a sua criação, os elementos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade futura. Todas as forças do pensamento, todos os recursos do gênio, da sabedoria. Então, quando Deus nos cria, nós já temos essa semente que tem que ser germinada, né? E deve crescer em nós. Cumpre desenvolvê-los na série das vidas inumeráveis, nas suas encarnações, através dos mundos, pelo trabalho, pelo estudo, pela alegria e pela dor. A própria alma constrói seu destino. A cada renascimento traz dos seus trabalhos anteriores o fruto que revela suas aptidões, faculdades, tendências, gostos. Traz também o capital moral de suas vidas passadas que se acumularam. A gente não perde nada do que a gente aprendeu, do que a gente fez, né?
Hoje em dia, com as facilidades das mídias sociais, a gente vê aí muitas crianças prodígio, né? Crianças de 4, 5, 6 anos, tocando piano, compondo, cantando, dançando, né? A gente vê vídeos de bebês de 9, 10 meses, 1 ano, né? Dançando ou cantando e sentindo a melodia, não é? Como é o quê? São sentimentos aflorados, são já habilidades que se afloram de vidas passadas, né? Conforme seus méritos ou deméritos, conforme o bem ou o mal praticado, a nossa vida será feliz, a nova vida será feliz ou desgraçada, dominada pela fortuna ou pelas dificuldades. Tudo que fazemos recai sobre nós pelo tempo à frente, em felicidade ou em dor. Purgatório e inferno, na verdade, estão na nossa consciência. A lei segundo a qual a consequência dos atos recai sobre ele mesmo, sobre aquele que os pratica, é a mais sólida sanção que se possa oferecer à moral. Não é? Então, a gente tem a liberdade e a responsabilidade de realizar as coisas, mas teremos que assumir as nossas vontades e os nossos atos. O esquecimento das existências anteriores durante a nossa passagem pela Terra é muito importante, porque senão nós teríamos muito mais inimizades do que amorosidade. Porque se a gente for pensar que nas vidas anteriores nós éramos piores, nós éramos muito mais mal do que bem nas vidas anteriores, né? Que a gente estava muito mais para guerreiro, pegando espada para lutar com qualquer um que aparecesse, do que um estado de mais amorosidade, caridade entre a gente. Então, se eu não tivesse o esquecimento das vidas passadas, eu estaria me degladiando com todo mundo o tempo todo. Não é? Então, o esquecimento do passado é uma grande oportunidade da gente zerar para poder fazer diferente, fazer melhor, né? Sem essa impregnação do passado, né? Assim, de ascensão em ascensão, de mundo em mundo a princípio, depois de sol em sol, né? Ele quer dizer, eu troco de mundo, depois eu começo a trocar de galáxias e vai, nem sei mais o que existe além disso, por enquanto a gente só conhece as galáxias, né? Depois nós vamos conhecer um pouco mais do universo de Deus, né? No ciclo imenso de sua evolução, a alma veio aumentar seu poder de irradiação. Pela elevação gradual de seus pensamentos e pela pureza de seus atos, chega a pôr em harmonia suas vibrações com o pensamento divino. E daí decorre uma fonte abundante de sensações e felicidade. Tende confiança em vós mesmos, Leonie me diz. Tende confiança nas forças interiores que já possuis. Tende confiança no futuro sem fim que vos está reservado. Toda a certeza de que há no universo uma potência soberana, Deus, que é soberano e paternal, que tudo dispõe em ordem, justiça, sabedoria e amor. Então, para isso, possamos ter, nesta encarnação, mais fé, mais confiança e mais amor. Obrigada. Nos agradecemos, então, a Márcia, né? Foi uma palestra, foi uma aula, né, para a gente. E que a gente consiga, né, compreender essa reencarnação que a gente está passando e se esforçar para que ela seja realmente produtiva para o nosso crescimento, né? Que a gente possa contribuir também para o crescimento do planeta, nesse momento de transição, né, de mudança, né, de pensamentos. Bom, vamos fazer a nossa prece, então, de encerramento?
Vamos agradecer por esse momento, por tudo aquilo que nós pudemos receber nessa manhã de conhecimento. Agradecemos aos espíritos amigos que estiveram cuidando do nosso coração durante toda essa 1 hora de palestra, nos fortalecendo a alma para que possamos voltar para os nossos lares, para as nossas vidas diárias, para o nosso cotidiano, refeitos e mais fortalecidos da importância da nossa vida, de tudo aquilo que a gente realiza, para o nosso crescimento, por tudo aquilo que nós podemos fazer em benefício dos nossos semelhantes, dos nossos próximos. Que o amor, a caridade, o perdão, a humildade sejam as bases dos nossos passos, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Agradecemos ao nosso Pai Criador, rogando esse amparo a cada dia, a cada momento, e que consigamos nos tornar pessoas cada dia mais benéficas no nosso mundo. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado à presença de todos na nossa casa, né? Lembrando, todos os domingos, às 10 horas, a gente faz essa palestra pública, presencial e também transmitida pela internet. Então, que no próximo domingo a gente possa se reunir novamente para refletirmos e crescermos mais um pouquinho juntos. Obrigado, uma boa semana a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.